Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, da tribo de Efraim. Eucana tinha duas esposas, a primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos Eucana subia da sua cidade até Siló para adorar ao Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos seus filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E a sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez, Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Nem sempre a gente vai entender as coisas, compreender o que Deus está fazendo. Nem sempre. Mas eu aprendi uma coisa, irmãos, que quando eu não entendo o agir de Deus, eu preciso ser fiel pelo caráter dele. Quando eu e você não entendermos o que Deus está fazendo, uma coisa a gente precisa afirmar a nossa vida, que é no caráter de Deus. Deus não erra, Deus não faz nada de mal e Deus não faz nada de errado. Então, se eu não estou entendendo nada, não importa, porque o meu Deus tem um caráter santo. E tudo o que Ele faz é perfeito. Eu não estou compreendendo nada, eu não tenho respostas. A nossa vida é igual a da Luna, já viu? Aquela que faz muitas perguntas. Por que melancia é verde por fora, vermelho por dentro? É a melancia, né? A Luna vive fazendo perguntas. A nossa vida é assim, é mais pergunta que resposta, irmãos. E a grande crise do ser humano é buscar respostas para as mais variadas perguntas, e algumas delas não têm respostas para dar. O homem dá resposta, diz que Deus falou, que nada, bobeira, coisa da cabeça do homem. Não tem resposta, tem coisa que não tem resposta. E sossega seu facho aí. É mais ou menos isso que Deus fala com a gente em vários momentos. Deus já mandou você sossegar seu facho? Muitas vezes, né? Muitas vezes, Alex, sossega seu facho. Era uma expressão antiga, né? Sossega seu facho quer dizer o quê? Fica na sua, calma. É desse jeito. Então, tem muitos momentos que a gente não vai ter resposta. E a gente tem umas máximas no nosso contexto eclesiástico que, de tanto serem faladas, viram verdade. Mas não são. Eu e você já aprendemos uma coisa. Não se deve perguntar ao Senhor por quê. Já ouviu isso? Complementa então. Pergunta para quê? Perguntar por quê não pode. A gente já ouviu isso. Aí você lê a Bíblia e vê Jesus Cristo na cruz do Calvário dizendo uma coisa para o Pai. O que ele disse? Deus meu, por que me desamparaste? Que negócio é esse que não pode dizer por quê?
Irmãos, não é pecado um filho querer saber o que o pai está fazendo. Deus não tem esses melindres são nossos. Porque o homem não tem resposta para tudo, ele proíbe o outro de perguntar. E diz assim, você não pode perguntar para quê? No fundo é porque eu, como pastor, não tenho resposta para te dar. Então, para não ficar mal na fita, não pergunte por quê. Pergunte para quê. Só que essa atribuição de resposta não é nossa. É o Senhor quem dá. E quando Ele não quer dar, Ele não quer e pronto, acabou. Porque pai é pai, né? Por que não pode? Por que não isso? Por que não? E Deus é pai à moda antiga. Por que não é porque não. Pode espernear, pode chorar. Deus não vai ficar abalado do trono e dizer assim, agora eu vou ter que dar uma resposta, porque senão esse filho meu não vai me servir mais. Não, Deus é firme em suas convicções. Então, quando a gente, muitas das vezes, fica numa saia justa, Abacuque, por exemplo, Abacuque, lá para o meio do seu livro, no final, ele termina glorificando o Senhor, e aí até virou música, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, todavia eu me alegrarei e exultarei o Deus da minha salvação. Que maravilha, inspiração. Mas como começa o livro de Abacuque, irmãos? É um tal de ai para cá, ai para lá. Até quando, Senhor? Até quando eu vou ficar orando e o Senhor não vai me responder? Até quando esse negócio vai acontecer? Sabe por quê, irmãos? Porque a vida não é justa o tempo todo. Aliás, a vida em muitos momentos é injusta. Em muitos momentos ela é injusta. Desde a escola você já aprendeu isso. Você era aquele aluno que se aplicava, estudava. Aí tinha aquele camarada que faltava aula. O caderno dele chegava no final do ano novo para o próximo ano, que não anotava nada, não escrevia no caderno. E aí ia fazer uma prova e tirava a nota melhor que a sua. Você estudando, ralando, ele tira 9,5, você 7 passando. E, Senhor, obrigado por essa nota. E o miserável que nem escrevia nada, tirava a nota maior. A menina lá sozinha esperando um varão valoroso, você era o varão valoroso, chegava para conversar com ela, dizia assim, mas você é muito amigo, não é nada contigo, mas é que eu estou esperando uma pessoa, você é amigo. A gente vê, o cara fez uma maldade, roubou um carro, capotou, caiu dentro do rio, o carro submergiu, ele conseguiu sair, e aí se livrou de centenas de policiais atirando e ele foi embora. Aí você olha assim e pensa, se fosse um pai de família. Ou será que só eu sou o ruim aqui da história? Você já não pensou isso também não? A vida não é justa em muitos momentos. A gente se pergunta, por que está acontecendo isso? Os questionamentos vêm à nossa mente, há momentos que a gente está fazendo tudo certo e está dando tudo errado. E a gente não tem respostas para isso. E se a gente não tiver a convicção no caráter de Deus, a gente altera a nossa condição de filho. Irmãos, sabe qual é o grande problema da nossa geração? É que a gente quer sentir para ser. Já conversou com alguém? Eu não estou sentindo. Pastor, eu não estou sentindo, pastor. Irmãos, amor não é sentimento, é mandamento. Ame o teu próximo. Ame o teu inimigo. Eu não estou sentindo de amar aquela pessoa. Mas não é para sentir, é para amar. Porque amor, na ótica de Deus, não é sentimento, obrigado, Ana, é mandamento. Haverão sim momentos que a gente vai vir para a igreja e talvez você seja uma dessas pessoas, aqui hoje, nessa manhã, você não sentiu. Nem sempre a gente vai chegar aqui com aquele sentimento de devoção e o coração fervendo, não, haverão muitos momentos que a gente vai ter que vir por disciplina. Para a escola não vai? O filho está morrendo. Vai. Hoje é aula de física. Você não pode perder essa aula. Bota a filha, irmão, está chovendo canivete. Eu sei porque eu já fui com canivete e tudo. Não querendo ir. Mas tinha uma coisa também que minha mãe fazia, irmãos. Vai.
Para a igreja, vai. Estou cansado, mãe, estou isso, mas vai para a igreja. Eu lembro de uma vez, irmãos, que eu estava me sentindo mal. E minha mãe, eu tinha uma ficha pregressa não muito favorável, e ela tinha tudo para desconfiar de mim, não a julgo. Mas ela disse, você vai para a igreja. Eu estou passando mal, mãe. Ela está passando mal lá, o lugar de cura é lá. Você vai para a igreja. E eu estava mesmo, eu tinha comido alguma coisa que não me fez bem. Estava meio esverdeado. E eu participei do culto, e Deus é tão bom, né? Que participei do culto inteirinho. Podia ter vomitado antes, que eu ia embora mais cedo, mas não. Fiquei o culto inteiro, a pregação. Quando saiu, eu estava sentado assim, mais ou menos aqui no meio assim, e a porta igualmente ali, e logo virava assim já saía no pátio, né? Só deu tempo, irmãos, de eu pegar a reta ali e virar, e quando eu virei eu já me escorei na parede assim mesmo, e aí, né, o fluir veio. Mas tinha uma decisão, tem que ir porque é bom. Filho não quer comer, tem que comer. Por que tem que comer? Porque é bom, porque isso vai te manter vivo. E aí, aos pés do Senhor, a gente fica cheio de milindre. Não, mas a criança, o ser vai ficar... Não. É vital. Então, a nossa geração precisa ter decisão. Eu vou estar, porque faz parte da manutenção da minha vida. E depois a gente sente, irmãos. O sentir é consequência do estar, o sentir é consequência do permanecer, o sentir é consequência do ser. E Ana não estava na presença de Deus, Ana era uma mulher que convivia, que morava, que habitava na presença do Senhor. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar desse texto, quando a gente vai observar, num tempo que passa o período dos juízes, o livro dos juízes diz que era um tempo onde cada um fazia o que queria, e depois vem a monarquia, mas nesse período Deus dá ao coração de Ana aquilo que ela pede, um filho, e esse filho se torna um homem de Deus na terra, Samuel. E essa mulher vive um conflito, porque o texto vai relatar que o seu marido tinha 2 mulheres. Provavelmente Ana foi a primeira mulher, a oficial, a 01. Só que por conta dela não ter condições de gerar filhos, e na cultura daquele tempo e daquele povo, e ainda hoje, né? Mas nunca houve no coração de Deus o desejo que assim o fosse. 2 mulheres juntas com o marido, irmãos, é bonito só na televisão. É bonito só naquelas reportagens tendenciosas, que parece que, olha, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Mas se um homem e uma mulher dentro de casa já é um barril de pólvora, imagina 2 mulheres e um homem. O texto diz a adversária, a sua oponente. Era esse o clima. E aí, eles estão indo para o templo, e enquanto Ana vai com o coração cheio de devoção, Penina vai zoando a outra mulher do seu marido. Eles vão para o culto, vão oferecer sacrifício, e Penina está indo. Ei, Ana, sai nada dessa barriga aí não, né? Agora imagina, e Ana está ali ouvindo aquilo, e não era só uma vez não. E ela, eu posso, você não pode, lá. Ele teve que arrumar a mim, porque você não foi capaz de dar um filho a ele. Era assim, meu irmão. Era assim, minha irmã. Agora, para você, mulher, ouvir isso de uma outra mulher, imagina. Tu já tinha pegado um 38, minha irmã? É ou não é verdade? Imagina o que essa mulher não ouvia. Vamos parar de romantizar as coisas. Eucana dizia poucas, a Penina dizia poucas e boas, irmãos, para Ana. E não só dentro da casa, mas a cultura. Ela própria já se sentia a pior das mulheres. E aí ela chega no templo, lugar da devoção, lugar que tem um homem de Deus. Ele está lá sentado na cadeira, uma cadeira no púlpito toda dourada. Homem de Deus, vestido de homem de Deus, vai falar coisa de Deus. E vem Eli
E aí chega do lado dela e diz: olha, larga essa cachaça, mulher. Logo cedo. Está aí, não é? Larga o vinho. Logo de manhã. Você imagina, irmão, você chega aqui 8 horas da manhã, 8 não que já está começando a EBD aqui dentro, 7h30. Se ajoelha aí num desses bancos aí, começa a orar, aí eu passo para lá, passo para cá, daqui a pouco chego no teu ombro e digo assim: ô cachaceiro, ô cachaceira, essa hora da manhã aí, assim, desse jeito, o que você faria? Só pensa. Já pecou. Só de pensar. Mas o que você pensaria? Um desaforo desse? Ele chega para aquela mulher e diz: larga essa bebida. E ela diz: eu não estou bêbada, eu estou me derramando diante do altar do Senhor. É interessante porque Eucana, ele ganha o troféu sem noção do ano. No versículo 8, vamos ler juntos, acompanhar aqui. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Ou seja, ela tinha a oposição da outra mulher, ela tinha incompreensão do marido, porque o marido está dizendo: você tem tudo. E ela agora passa pela incompreensão do sacerdote. Então, essa mulher tinha todas as razões para olhar para o céu e dizer: o que eu fiz para Deus? Eu já não posso ter filho, tenho que aturar outra dentro de casa, agora chego no templo para adoração e sou julgada. Ela tinha todas as razões, humanamente falando, para chutar o balde. E perguntar para Deus o porquê, ou para quê, enfim. O fato é que a vida, ela de fato vai apresentar para a gente algumas circunstâncias que a gente não vai ter compreensão das coisas, mas eu quero aqui grifar 3 razões ou 3 atitudes que a gente precisa ter quando a gente não estiver entendendo nada. Em primeiro lugar, nem toda pergunta merece resposta, mas toda preocupação é digna de oração. Nem toda pergunta merece resposta, mas toda preocupação é digna de oração. Dentro da própria casa, Ana não encontra apoio, não encontra compreensão, e a gente está vivendo, irmãos, um tempo de desvalorização da vida, onde o sofrimento do outro não vale nada. Não vale nada a não ser que aquilo me beneficie. E aí eu fico preocupado não com a dor do outro, mas porque a dor do outro apoia o que eu penso, a dor do outro corrobora uma ideia que eu prego, e aí então eu vou lá para a dor do outro, mas não é para cuidar do outro, é para cuidar de mim mesmo. É porque aquela dor ali me beneficia. Eu vou usar aqui um exemplo, a Ana Paula. Ana Paula está passando por um processo difícil. Aí eu vou até ela e vou cuidar dela. E aí eu abraço ela aqui. Sabe, estou fazendo aqui, irmãos, um exemplo, né? Vou aqui no culto e abraço. Aí dentro da minha cabeça está assim: será que tem alguém vendo? O pessoal da mídia está fotografando isso aqui para botar lá no Instagram da igreja. Ou seja, eu não estou preocupado com a dor dela. Eu estou preocupado com que aquilo pode me render de benefício. Se eu vou sair bem na fita, se eu vou ganhar o prêmio de pastor do ano, de misericordioso que sou. Ou seja, a gente está vivendo um tempo, irmãos, onde a dor do outro pouco importa para mim, a não ser que aquilo ali me traga algum benefício. Nós precisamos resgatar o olhar de misericórdia. Esse é um papel que cabe aos filhos de Deus, aos filhos da luz. Os filhos das trevas não têm isso. O ponto de partida somos nós. Olhar para a dor do próximo. Eucana, o marido, está dizendo: você tem tudo, mulher. Não sou eu melhor do que 10 filhos. Que senso de valorização, né, de Eucana. Eu sou melhor do que 10 filhos para você. Você está chorando de quê? Olha, irmãos, não compreender a dor do outro,
e dizer para quem está sofrendo, você não teria razões de sofrer porque você tem tudo, é a pior coisa que a pessoa precisa ouvir nessa hora. Você tem tudo, você tem isso, você tem aquilo, está chorando por quê? Está assim desse jeito por quê? É a mesma coisa, é o mesmo nível de crueldade de chegar num CTI e ter alguém entubado e você falar, não é possível, com tanto oxigênio no mundo, essa pessoa não consegue respirar. É desse jeito. Não compreender a dor do outro é ser um agente de destruição. Agora, a Ana ensina para a gente que a gente precisa saber onde despejar nossas dores, irmãos. A gente precisa saber onde despejar as nossas dores, porque tem muito tubarão à nossa volta. Muita gente vivendo como tubarão, e tubarão, irmãos, quer sangue. Tubarão deseja sangue. A gente cantava, eu sou batista raiz, o hino de número 155 do nosso cantor cristão. E uma estrofe diz, ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Cristo em oração. A gente muitas vezes sofre porque a gente não leva para Cristo. Guarde seu anonimato, saiba com quem dividir as suas dores, porque não faltarão tubarões ao seu lado que desejarão sangue, que quanto pior, melhor. A gente vive uma era, irmãos, que a gente sabe como que a pessoa está pela rede social. Aquela pessoa que posta assim um sorrisão, diz assim, eu estou no melhor momento da minha vida, melhor não poderia viver. Aí a gente diz assim, tem que orar por essa pessoa, está mal demais. Está querendo provar alguma coisa, está mal demais. Tira uma foto e diz assim, em melhor companhia não poderia estar. Aí, na intenção, se o outro vai saber que bateu a foto, quem bateu a foto? Será que essa pessoa está com outra pessoa ali e tal? Enfim. Ana ensina para a gente a guardar o nosso anonimato e a redescobrir o lugar secreto. Para de falar com todo mundo, fala mais com Deus. Para de falar aqui e acolá e fala com o Senhor, porque a promessa é que o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Segundo lugar, quando não te compreenderem, não brinque de espelho. Aquela brincadeira de espelho é fazer o que a imagem está fazendo, né? Verso 10, irmãos, diz que Ana orava. Verso 11 diz que Ana estava orando. Verso 12 diz que Ana estava orando. Verso 16 diz que Ana está orando. Ou seja, em vários momentos nesse trecho, a gente vê o destaque de que Ana estava orando. E aí vem Eli, no verso 14, e diz, até quando vai se embriagar? Larga esse vinho. E aí eu fiz aquela proposição, né, de você chegar aqui mais cedo e de repente ouvir isso. Você está bêbado, está aí fazendo o quê? Olha o que Ana responde, irmãos. No verso 15, Ana respondeu, meu Senhor, não bebi vinho nem outra coisa forte. Estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Há algumas versões até que usam um termo ainda mais forte. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Ana nos ensina, irmãos, que não é porque o outro errou com a gente que a gente vai errar com o outro. A gente não pode se transformar no que o outro é. A Bíblia nos ensina que a palavra branda, ela desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Nós não precisamos dar o troco. Ana foi insultada, mas deu a outra face. A amargura de alguém não pode transformar você em um amargurado. Às vezes é projeção que a pessoa tem. Ela é amargurada e ela projeta em você a amargura dela. E se você não tiver cuidado, você fica amargurado igual ou pior.
A derrota não pode transformar você em um derrotado. A injustiça não pode transformar você em um injusto. O meu comportamento não pode ser determinado pelo seu, e nem o seu pelo meu. A minha atitude não pode ser determinada pela sua. A mensagem do Evangelho nos ensina não a simplesmente ter atitudes religiosas, mas ser cada dia mais parecido com Jesus. Irmãos, se cada dia eu não me parecer mais com Jesus, eu estou perdendo meu tempo. Eu vou ser um perfeito religioso, mas um péssimo discípulo. Alguém certo dia chegou numa padaria e ela estava toda enfeitada e tinha lá uma foto de um santo católico. E aí o pastor que estava ali comprando o pão, as coisas, era muito amigo do rapaz da padaria e perguntou: olha, que santo é esse? É o santo tal. E por que está tudo enfeitado aqui hoje? Não, é o dia desse santo, eu sou devoto dele. E aí o pastor perguntou: mas o que é ser devoto? Você não é um discípulo dele? Não, eu sou devoto. Eu sei o que esse santo fez, eu tenho o nome dele, eu sei das coisas que ele executou, e eu então admiro esse santo, eu tenho como o meu santo de devoção. E aí quando o pastor está saindo da padaria, aquele amigo pergunta para ele: e o senhor, pastor? O senhor é devoto ou discípulo de Jesus? Irmãos, nós temos muito devotos de Cristo nas nossas igrejas, nos nossos arraiais, sabem tudo sobre Jesus, falam tudo de Jesus, mas não se parecem com Jesus. São devotos, mas não discípulos. E o que me traz ao trono da graça, o que me leva ao céu, não é saber só sobre Jesus, não é falar só sobre Jesus, mas é ser cada dia semelhante a Ele. Porque a promessa é que de glória em glória, Ele vai me transformando, até que lá no final, eu e você cheguemos à estatura de varão perfeito. Terceiro e último lugar, não só ponha a sua fé em prática, mas desfrute dela. A gente ouve muitas vezes as pessoas, pregações, dizendo: olha, põe a tua fé em prática, põe a tua fé em prática. Mas não é só pôr a fé em prática, nós precisamos desfrutar da nossa fé. Vir aqui, estar aqui, a gente estar junto e adorar ao Senhor, e escutar a palavra de Deus, enfim, fazer coisas para o Senhor, é exercitar a nossa fé, é pôr a nossa fé em prática, mas desfrutar da fé é algo que vai além. No verso 17, depois daquela situação toda, Eli olha para Ana e diante da resposta dela, ele vai dizer: olha, nesse caso vá em paz. Que Deus de Israel, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela diz no verso 18: muito obrigada. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Uma das primeiras coisas, irmãos, que acontece quando a gente está mal mesmo, é mexer com o nosso estômago. Uns comem demais, outros não vão comer nada. No caso de Ana, ao que tudo indica, ela era da turma que ficava sem apetite. Estou com fome, não quero comer, estou com o estômago embrulhado. Estou pensando nisso, naquilo que eu tenho ouvido, naquilo que eu tenho passado. Mas aí vem a palavra de Deus, através de um sacerdote, convenhamos, que não tinha assim aquela pose toda de sacerdote, porque já tinha dado uma bola fora. Você imagina, você ouve um negócio desse do profeta, depois ele vem falar com você, pode ser a benção que for, vai se catar ele. Você me julgou de bêbado aqui, agora vem dar uma palavrinha abençoadora? Vai procurar tua turma. Não, irmãos, Ana vai na fé, sabendo que ela havia derramado no altar de Deus e que a sua oração tinha chegado à presença daquele que poderia resolver a sua causa. Sabe, irmãos, nós estamos aqui
Nós estamos pondo a nossa fé em prática. Só que quando a gente sair por aquela porta, a gente tem que desfrutar da nossa fé. E o que é desfrutar da nossa fé? Hebreus 11, 27 diz que Moisés, quando sai do Egito, ele sai como quem via aquilo que não se podia ver. Ele sai para ir falar com o faraó, ele sai para fugitivo, né? Ou liberto, mas mais à frente fugitivo. Só que ele sai com a fé de quem estava chegando lá em Canaã. É com essa fé que a gente precisa caminhar. Você está no Egito, ainda está sob domínio opressor, mas já está vendo a terra prometida. Eu estou com problema, eu estou passando pela dificuldade, mas eu já estou olhando lá na frente, eu cantando o hino da vitória e louvando ao Senhor por aquilo que tanto eu orei e coloquei diante do altar do Senhor. A gente não tem que ficar esperando o dia acontecer, a gente não tem que ficar projetando que lá em 2035 alguma coisa possa estar diferente, não. É sair do lugar santo, e o lugar santo é a presença do Senhor, sabendo, a minha oração foi entregue no altar do Senhor. Ana não tinha ali naquele momento, ela não estava com a barriguinha já grandinha, ela não tinha muito menos um teste de farmácia apontando que ela estava grávida. O que move essa mulher a comer, a levantar e o seu semblante já não ser mais o mesmo, era a certeza de que no seu coração a convicção de que a sua petição tinha sido entregue nas mãos do Senhor. A gente precisa desfrutar da nossa fé, irmãos. Tem muitas projeções que eu faço para a minha vida pessoal, para a vida dessa igreja como pastor. E eu decidi, Senhor, eu vou desfrutar dessa fé. Eu vou celebrar ao teu nome e dizer, olha, está com quem devia estar. E acontecer é o tempo dele. Porque se eu for esperar, irmãos, a minha vida, a minha casa ficar tudo certinho, se eu for esperar a igreja, tá, todos os ministérios funcionando, toda a liderança comprometida, todos os irmãos santificados, sabe quando eu vou ficar feliz, irmãos? Nunca. Mas eu já desfruto dessa bênção agora, hoje, porque a minha oração já está no trono do Todo-Poderoso. Então, eu vou passando pela luta, eu vou trilhando o caminho da dificuldade, eu vou enfrentando os problemas, mas eu vou bendizendo e louvando ao Senhor. Eu vou adorando ao nome do Senhor. Eu vou celebrando aquele que é o detentor da minha vida, aquele que é o guarda de Israel, aquele que disse que não me abandonaria, aquele que diz que não cochila, aquele que disse que eu poderia passar por todos os lugares que ele estaria comigo. É assim que eu vou, gemendo e chorando, em muitos momentos, mas celebrando, sabendo que o meu Samuel está a caminho, porque o Todo-Poderoso ouviu a minha oração. O fato dele ouvir a sua oração não é que a resposta chegue agora, não é que ela vai chegar de tarde, ou quem sabe essa semana. A gente sempre deseja isso. Eu sempre falo aqui aos domingos, que você tem uma semana de portas abertas, que você tem uma semana abençoada. Irmãos, aí eu vou comunicando com alguns irmãos algumas coisas que chegam, atendimento no gabinete, eu falo, meu Deus, eu desejei porta aberta e só vejo cadeado nesse negócio, Senhor. Tudo trancado. Vou parar até de desejar esse negócio. Eu não posso garantir portas abertas na vida de ninguém. Eu posso desejar. Mas uma coisa é saber que não importa quantos cadeados eu vá encontrar pela frente. Porque a promessa do meu Deus e da minha fé é que Ele pode abrir portas e ninguém mais fechar. E que Ele pode fechar e ninguém mais abrir. Então, eu preciso desfrutar da fé. Você precisa desfrutar da fé. Ana saiu do mesmo jeito, fisiologicamente, que entrou. Se ela fizesse um testezinho de farmácia, estaria não gestante. Mas ela já saiu, conseguiu se levantar, comer a refeição e ir embora com um semblante diferente. O diabo deseja amarrar o nosso rosto, amarrar o nosso sorriso, prender a nossa fé. E se a gente ficar nessa terra, irmãos, esperando tudo ficar bom,
você não sorri mais. Então sorria a partir de agora, porque a tua oração já está com quem deveria estar. E se cumprir, é só um detalhe. E se ela não se cumprir, Ele, o Senhor, te dará condições de compreender e ainda assim continuar louvando o nome dEle, como fez Jó. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, Jó não estava sentindo. Essa geração Nutella tem que acabar. Eu não estou sentindo, pastor. Deixa eu sentir para eu voltar. Irmãos, a gente sente dor de barriga, a gente sente dor de cabeça, a gente sente cólica, a gente sente crise renal, a gente sente dor de dente. Com Deus é decisão. Eu vou e não retrocederei, porque bendito é aquele que me chamou. Bendito é aquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não vou porque eu estou sentindo. Você pode não estar sentindo nada, mas o lugar de você está aos pés do Senhor, porque estando e permanecendo, o sentir é consequência. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que a nossa oração possa ser ao tempo do Senhor respondida, e que muitos Samuéis sejam gerados no coração dessa igreja para a glória do nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor?